Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a treta envolvendo o Eduardo Bolsonaro, o Partido Comunista Chinês, né, a questão aí diplomática que foi de uma burrice extrema, sem tamanho, porque uma coisa é o Rodrigo da Silva, que é jornalista, dizer que a culpa da pandemia, pela pandemia de coronavírus no mundo, ter um nome e sobrenome, que é o Partido Comunista Chinês, e mostrar como a culpa de fato foi da China, do Partido Comunista Chinês e do regime socialista chinês. Mas o filho do presidente, que aspira a ser embaixador, chanceler, vai e me solta isso. Ele, claro que vai gerar uma crise diplomática, que é o que acabou acontecendo, né? Então, isso é um problema. Todo mundo, né, o Rodrigo Maia, o próprio Mourão, vieram a público para dizer ou para jogar panos quentes nessa situação, enquanto o chanceler, o principal, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, vem e apoia o Eduardo Bolsonaro e ainda fala para o Partido Comunista Chinês, para a China, poder pedir desculpas para o filho do presidente. Isso é um absurdo, é o cúmulo do puxa-saquismo. Mas vamos lá ao porquê da culpa ser do Partido Comunista Chinês, segundo o Rodrigo da Silva, que é inclusive uma sequência de posts muito interessante dele no Twitter. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa dar uma lida nessa thread. Vamos lá então. De acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19 aconteceu no dia 19/11, ou seja, dia 19 de novembro de 2019, do ano passado. E o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas em 8 de dezembro de 2019. Segundo o The Lancet, o paciente zero foi exposto ao vírus no dia 1 de dezembro de 2019. Segundo, a falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum num país que não oferece segurança alimentar e saneamento básico nenhum, foi fundamental para o surto, pois só depois do SARS-CoV-2, tardiamente, o governo chinês prometeu acabar com a prática, né? Então, a China é extremamente problemática, e aí está a questão também, muita gente dizendo que o Estado é que vai salvar o capitalismo, o neoliberalismo. Na verdade, olha só o que acontece quando o Estado é pantagruélico. Quando há um regime socialista ou comunista, mesmo que mesclado com o capitalismo, aberto ao mercado, como é o sistema ou regime chinês. Então, mais mercado dá problema, mercado mais ou menos dá problema também, como o welfare state, né, o estado de bem-estar social, que vigora praticamente nos principais países da Europa, como Itália, como Inglaterra, que está também em pânico, e outros países da Europa que também estão tendo casos muito maiores até, como no caso da Itália, do que a própria China, que foi o lugar onde o vírus brotou. E nessa onda também reacionários não podem ter vez. Por quê? Porque eles querem voltar no passado. E no passado foi justamente esses reacionários que ajudaram e colaboraram ou contribuíram com a expansão do vírus na época da peste negra, né? A peste negra também é uma bactéria, o vírus, agora não me lembro o qual das duas que era, só sei que é por conta de uma tentativa de preservar alguns costumes e tradições, 1/3 da população europeia morreu. Por isso os conservadores também não podem dizer alguma merda, porque eles são de alguma forma responsáveis quando defendem que devemos agir com prudência, que devemos fazer reformas graduais e que não se pode agir de forma muito intempestiva, revoltosa ou revolucionária. O próprio Edmund Burke, também o pai do conservadorismo moderno, ele vai falar da Revolução Francesa e de como essas revoluções são perigosas porque levam a regimes muito piores do que aqueles que eles estão questionando. Mas esses regimes ruins, como o antigo regime na França, queriam ser mantidos por conservadores. E isso que alimentou ainda mais o ódio dos revolucionários, e isso também aconteceu na própria Revolução Inglesa, né? Aqueles que queriam manter o sistema também usaram de violência e acabaram suscitando a violência contrária, porque teve rei decapitado na Inglaterra também e teve derramamento de sangue não tão grande
quanto aconteceu na Revolução Francesa, que foi uma das revoluções mais sangrentas na história, que tinha como lema fraternidade, né? Mas eu acho que, irmãos, fraternidade significa amor entre irmãos, e amor entre irmãos é assim mesmo, né? É um amor baseado e fundamentado no sangue, ou seja, no derramamento de sangue. Número 3, um artigo publicado... E liberais também não pode dizer merda nenhuma nisso, nem anarcocapitalistas. Os anarcocapitalistas, se o mundo hoje estivesse regido sem Estado algum, nós já estaríamos numa situação de The Walking Dead, com certeza. Com milícias se formando e cada um por si e ninguém querendo matar o outro para conquistar território, para pegar mantimentos e garantir a sobrevivência. Agora, se fosse só o mercado e com o auxílio do Estado também, o mercado a gente tem visto aí, né? O que aconteceu com o mercado, a lei da oferta e da procura, a galera foi tudo desesperada, em pânico, né, com medo generalizado, para os supermercados e compraram tudo, fazendo com que os preços subissem e o pobre agora não tem vez nem acesso. A mesma coisa acontece com o pobre em relação à questão da saúde. Os mais ricos que pegaram, porque estavam viajando para o exterior, esses estão sendo cuidados de forma extremamente satisfatória nos hospitais caros, particulares, enquanto o pobre vai ter que ir para o hospital público, que não tem leito de UTI, e não tem como atendê-lo de forma satisfatória e vai acabar morrendo, porque as primeiras mortes foram de pessoas pobres aqui no Brasil. Então, terceiro, um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Mas essa bomba não se resume à vigilância sanitária, né? A questão da vigilância sanitária, saneamento básico, né? Hoje soltaram um vídeo aí que eu vi lá, o povo comendo rato vivo, filhote de rato, né? Só temperando. Cara, que coisa absurda. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa política e religiosa, com opositores e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de reeducação. Foi nesse país que o SARS-CoV-2 se espalhou, né? Em 2002, as informações sobre um outro coronavírus, o SARS-CoV, foram reprimidas pela ditadura chinesa, condenando centenas de pessoas à morte. Tardiamente, o Partido Comunista admitiu os erros e demitiu o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim. Viu como é que o Estado panteroélico, o Estado socialista ou comunista, ele acaba que não funciona também? Só o mercado, só o Estado, ou voltar lá no passado, né, que o passado era um lugar onde a tradição, os costumes e os valores cristãos ocidentais eram seguidos à risca. Nada disso vai nos salvar. Reacionário não nos salva, racionalismo não nos salva, conservadorismo não nos salva, liberalismo não nos salva, anarcocapitalismo não nos salva, socialismo e comunismo também não nos salva. Tudo nos levam ao caos. Na verdade, a gente tem que ir pegando o que há de bom em cada uma dessas ideologias para tentar construir um sistema que seja menos desumano, que seja menos assassino, que seja menos excludente, né? E menos saudoso de tempos imemoriais que jamais existiram nem naquela época, nem em época alguma. Então não tem muita coisa boa para se conservar muitas das vezes, e quando você tenta com reformas graduais, você acaba alimentando ainda mais a insatisfação do povo, que está acontecendo hoje no Brasil, né? A galera querendo conservar as tradições e a própria estrutura democrática do nosso país, está fazendo com que revoltados aí da ala bolsonarista queiram fechar o Congresso, queiram fechar o Supremo. Engraçado que não queiram ou não querem tirar o Bolsonaro, que não representa revolução e mudança alguma nesse sistema. Tanto que ele ficou 30 anos dentro desse sistema, parasitando, sem aprovar nada, sem fazer merda alguma, usando dinheiro de auxílio moradia para comer gente, né? Então o Partido Comunista admitiu seus... Número 6. Com a preocupação de ditaduras como a preocupação de ditaduras é com a estabilidade do regime e não com o bem-estar da população, sem enfrentar grandes resistências, o governo chinês teve com o SARS-CoV-2 os mesmos incentivos para novamente negligenciar uma epidemia de coronavírus. Número 7, no dia 30 de dezembro de 2019, quando o Covid-19 adoeceu 7 pacientes em um hospital de Wuhan, e um médico, Wen Liang, tentou avisar os outros médicos, a polícia chinesa o obrigou a assinar uma declaração de que seu aviso constituía comportamento ilegal. Número 8.
Li Wenliang e outros 7 médicos de Wuhan foram obrigados a assinar um documento admitindo espalhar mentiras isolado no trato de seus pacientes sem amparo oficial. Li acabou contraindo o coronavírus e falecendo aos 34 anos de idade. Olha só como era novo, né? Entre o início de dezembro de 2019, início de dezembro de 2019 e 19 de janeiro de 2020, o Partido Comunista Chinês minimizou o surto a um problema local, limitado a um pequeno número de clientes de um mercado de Wuhan. Qualquer que fosse a causa da doença, não era nada parecido com o SARS, né? SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? A minha filha, inclusive, teve SARS e com certeza dessas aqui que foi outrora passou. Ela teve 2 anos atrás internada com síndrome respiratória aguda grave, com pneumonia, né, e com dificuldade de respirar, teve que ficar internada em isolamento. Ela ficou aqui no hospital de Uberlândia, no Santa Genoveva. 10. Ainda em 26 de dezembro, um técnico de um laboratório contratado por hospitais disse que a sua empresa recebeu amostras de Wuhan e chegou a uma conclusão impressionante. As amostras continham um novo coronavírus com uma similaridade de 87% com a SARS, né? No dia 24 de dezembro, uma amostra do SARS-CoV-2 retirada de um paciente foi enviada a um laboratório para o sequenciamento do genoma. Os resultados estavam prontos em 3 dias depois, mas as autoridades de Hubei ordenaram que as amostras fossem destruídas. Aí depois os brasileiros vêm dizendo que descobriu o sequenciamento do genoma do vírus, do coronavírus. Na verdade, a China já tinha conseguido isso muito antes, mas o governo, para abafar o bagulho, mandou lá fora, né? De 12, em janeiro, a polícia ainda controlava as informações, tratando o coronavírus como um boato. Em Wuhan, esse era um discurso oficial. A polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. 13, né? Cabe lembrar que o Partido Comunista Chinês promove o maior ato de restrição à liberdade de expressão da história. 50 mil censuradores participam do processo de controle da internet no país, conhecido como o Grande Firewall da China. 14. Na China são oficialmente proibidos serviços como Gmail, Google, Facebook, YouTube, Wikipedia, Reddit, Instagram, Twitter, WhatsApp. Como o governo monitora os aplicativos permitidos, controla todo o conteúdo online e o tráfico de informações. 15. O Partido Comunista também controla todas as redações de jornal do país, né? Segundo a Reporters Without Borders, em 180 países listados, a China é o 177º em liberdade de imprensa. Ou seja, é o número 177. Não há acesso no país à BBC, ao New York Times, ao The Guardian, ao WSJ, a Reuters, Time, NBC. Controlando a internet e os veículos de imprensa, o Partido Comunista Chinês não teve qualquer dificuldade em atrapalhar o fluxo de informações da população sobre o coronavírus, colaborando ativamente para que o surto se transformasse numa pandemia. Li Wenliang, o médico whistleblower do início dessa trade, só foi liberado da prisão em 3 de janeiro depois que assinou um documento assumindo a prática de atos ilegais. Li contou a CNN que sua família se preocuparia se ele perdesse a liberdade. 18. Outro médico, Wang Bao, admitiu mais tarde que a especulação sobre um vírus semelhante a SARS era forte nos círculos médicos no início de janeiro, mas que as detenções dissuadiram muitos, inclusive ele próprio, de falar abertamente a respeito. No dia 19 de fevereiro, 2 jornalistas chineses, o Fang Bin e Shen Qiuxi, desapareceram depois de trabalharem na cobertura do coronavírus em Wuhan e denunciarem as supressões de informações do governo. Qiuxi entrou no topo da lista da One Free Press Coalition. 20, A China só declarou emergência em 20 de janeiro, quando Wuhan foi isolada 3 dias depois, já era tarde. O vírus estava sendo espalhado por todo o país, levado pelos 400 milhões de chineses que se preparavam para viajar para comemorar o Ano Novo Lunar. Durante quase 2 meses, enquanto o vírus se alastrava, o Partido Comunista Chinês aprisionou e intimidou médicos e jornalistas, controlou o fluxo de informação, minimizou os riscos do surto, não ampliou leitos de UTI nem combateu o mercado silvestres. 22. Xi Jinping, presidente da China, comentou publicamente pela primeira vez sobre o SARS-CoV-2 apenas no dia 20 de janeiro, mas já no dia 7 de janeiro, 3 dias antes, durante uma reunião do partido, ele admitiu no discurso interno conhecimento do novo coronavírus. 23. Nesses 13 dias, enquanto negava o surto, o Partido Comunista organizou 2 grandes reuniões em Hubei e reuniu mais de 40 mil famílias num banquete em massa em Wuhan, na tentativa de bater um recorde mundial. Xi Jinping
poderia ter evitado a pandemia. Apenas no dia 4 de fevereiro, assim como a SARS em 2002, o Partido Comunista Chinês admitiu as deficiências e dificuldades na resposta à epidemia e prometeu melhorar nossas habilidades em lidar com tarefas urgentes e perigosas. Mesmo 2 meses depois do surto começar e depois da OMS pedir repetidamente às autoridades chinesas dados sobre a saúde dos profissionais médicos de Wuhan, o governo chinês ainda tinha dificuldade em ser transparente com a comunidade internacional. Repetindo as atrapalhadas do Politburo soviético no acidente nuclear de Chernobyl em 1986, o Partido Comunista Chinês é o grande responsável por negligenciar um surto então local, reiteradamente ignorado pelas autoridades, transformando o novo coronavírus numa pandemia global. Reprisando os erros da SARS em 2002, a ditadura chinesa deixou o mundo novamente à mercê de seus caprichos, pagando por suas irresponsabilidades, sem nenhuma garantia de que seja capaz de combater exemplarmente novos surtos nos próximos anos, dizimando populações inteiras. E é exatamente por isso que a culpa pelo novo coronavírus tem nome e sobrenome, e que é tão importante responsabilizar os autores políticos dessa pandemia. Inúmeras pessoas inocentes morrerão nas próximas semanas graças à ineficiência de uma ditadura. A história será implacável. Mas não foi da China que essa coisa se espalhou de forma definitiva para o resto do mundo, porque ainda acontece e a Itália, já sabendo dessas informações, ela também não tomou atitudes satisfatórias para conter o avanço do vírus. E ela que é o principal polo turístico do mundo. Se eu não me engano, a Itália é um dos países, se não é o que mais recebe turistas do mundo, é um dos que mais recebem turistas do mundo. E lá foi onde a coisa chegou ao ponto mais grave, um estado de bem-estar social. Olha só, um regime socialista ou comunista, um comunismo de mercado, sei lá como você queira chamar, só sei que é Estado. É o Estado intervencionista. É um Estado muito mais do que absolutista, não chega a ser um Estado totalitário, porque algum nível de liberdade ainda existe, mas é um Estado aí, que intervém na economia e nas liberdades individuais de forma violenta até. Já na Itália, um Estado de bem-estar social, um welfare state, um Estado também um tanto quanto grande e significativo. Deu problema lá também. E por conta dos estados, unidos está nas mãos do Trump, que é um negacionista da ciência, do aquecimento global, e o Estado brasileiro está nas mãos do Bolsonaro, que vai na mesma linha. Olha só o que aconteceu. Por conta de quem está na gerência do Estado, a merda do vírus está se propagando agora aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Por conta de que, para eles, isso era só uma gripe, era algo que não tinha gravidade ou tanta gravidade. Nos Estados Unidos vai ser ainda pior do que aqui, porque lá a população vai se endividar, porque o sistema de saúde é totalmente privado. Enquanto aqui vai superlotar ainda mais o SUS e vai sobrecarregar os nossos hospitais particulares, que terão que atender, que representam 70% da malha hospitalar do nosso país. Então, é um problema sério, um problema não só ideológico, porque todas as ideologias não têm solução para isso. Como eu já falei no início do vídeo, só o mercado, as coisas estão bem fora de controle e estão produzindo uma situação que pode gerar uma grande revolta na população. O Estado, quando muito grande, atuando, que fez a merda. Se a gente pensar que conservadores teriam a solução, reacionários ou anarcapitalistas, a gente, se vivesse no anarcapitalismo, como eu já disse, estaríamos agora numa situação praticamente de The Walking Dead. Não com zumbis rodando pela rua, mas com milícias se formando e sem Estado nenhum para poder policiar, controlar e tentar conter essas milícias que fariam saques, que guerreariam por conquista de território e por aí vai. A gente pensar no passado para os conservadores e reacionários, a gente vai encontrar a peste negra na Idade Média, vai encontrar o antigo regime na França, que é o grande responsável, o grande culpado pela Revolução Francesa, pela insatisfação da população, por causa da exploração para manter os privilégios e regalias e ostentação da nobreza e do clero da época, assim como acontecia também na própria Inglaterra, que também teve a sua revolução, a Revolução Inglesa, que culmina com a Revolução Gloriosa entre 1688 e 1689, e que também teve muito derramamento de sangue, só não teve um processo revolucionário
tão ainda mais grandioso quanto o da Revolução Francesa. E aí conseguiu ter um número de mortes menor, mas também não foi algo assim tão pacífico ou tão romântico quando se vende por aí, ou como Edmund Burke vendeu. Então, hasta la vista, até a próxima.